Fala galera, aqui é o Lucas Lopes da Motivação Palestras, tudo bem? Hoje eu quero te apresentar esse livro, A Coragem de Não Agradar. Esse livro traz a psicologia vista pelo ponto de vista de Alfred Adler. Quem é Adler? Adler foi amigo de dois caras um pouquinho conhecidos na psicologia, Freud e Jung. E como esses dois, Adler também criou sua própria escola, a escola adleriana, que diz basicamente que, ao invés de o trauma ser a justificativa para as ações de uma pessoa, a pessoa tem o objetivo de não cumprir certas ações e justifica isso com trauma. Por exemplo, uma mulher é apaixonada por um homem e tem vergonha de se declarar para ele. Ela não faz isso porque ela é muito tímida, ela tem vergonha. Para Adler, ela não se declara porque ela tem medo de não ter o amor retribuído e de repente ser vista como boba pelo cara. Por conta desses sentimentos e por conta desse medo, ela justifica não fazer, colocando a vergonha como um obstáculo. Essa é a teoria adleriana. É uma coisa que precisa ser muito bem digerida e muito melhor explicada. Então vou deixar para você saber mais lendo o livro. Hoje o que eu quero falar é sobre a inferioridade vista pelo ponto de vista de Adler. Para Adler, nós nascemos naturalmente com um sentimento de superioridade. E tem aqui superioridade no sentido de se superar. Por exemplo, um bebê, ele naturalmente começa a engatinhar. Depois ele começa a andar, depois ele quer aprender a falar, depois entra numa escola, quer fazer uma faculdade, quer ter uma profissão e assim sucessivamente. Como a ciência sempre está evoluindo, como tudo, naturalmente, a natureza sempre evolui. Esse é o sentimento de superioridade. Ao longo da vida, nós vamos começando a nos comparar com outras pessoas. Imagina, uma pessoa da sua idade que nas mesmas condições que você atingiu menos sucesso. Ao se comparar com essa pessoa, talvez você sinta que ganhou. Na mesma idade que aquela pessoa, você conseguiu alcançar mais coisas que ela. Mas por outro lado, existem pessoas na sua idade que conseguiram alcançar muito mais objetivos e muito mais coisas que você. Ao se comparar com essa pessoa, alguns sentem um sentimento de inferioridade. E aí que entra o nosso assunto de hoje. O sentimento de inferioridade, pelo ponto de vista adleriano, não é ruim. Na verdade, existem dois pontos a respeito da inferioridade: o sentimento e o complexo. O sentimento, ele diz que uma pessoa reconhece que tem um defeito, que tem um ponto fraco, e reconhecendo esse ponto fraco, ela trabalha o ponto para ser melhorado. Ou seja, ela sempre tenta superar os pontos negativos dela. O sentimento de inferioridade é benéfico, faz com que ela abra os olhos para suas dificuldades e tente superar por ter reconhecido isso. Já o complexo é um pouco diferente. A pessoa se compara, tem a consciência de que é inferior a outra pessoa em determinado assunto, seja ele qual for, e justifica as suas ações futuras por conta dessa inferioridade. Por exemplo, vamos pegar um homem pobre. Esse homem tem o sentimento de inferioridade. Ele sabe que é pobre e tem muito menos oportunidades na vida que pessoas ricas. Sabendo disso, o homem se prepara e se qualifica para que essas oportunidades, o seu leque de oportunidades, seja maior. E, consequentemente, ele tenha mais oportunidades de sucesso. Esse cara ele tem um sentimento de inferioridade. Por outro lado, se esse mesmo homem tiver um complexo de inferioridade, ele vai ter consciência que ele é pobre, ele vai ter consciência que ele tem muito menos oportunidades que as pessoas ricas e mesmo sabendo disso, ele não se qualifica para abrir o seu leque de oportunidades. Consequentemente, ele vai ter menos oportunidades. Consequentemente, ele vai ter menos chance de sucesso. E por ter essas poucas oportunidades de sucesso, ele justifica o seu não sucesso por conta da sua vida pobre. Esse é o complexo de inferioridade. Indo um pouquinho mais a fundo, o complexo de inferioridade se ramifica em dois pontos. O primeiro ponto é o sentimento de superioridade. O cara que tem complexo de inferioridade, às vezes ele é muito bom em um assunto e como ele se sente inferior, ele precisa falar para as pessoas que é muito bom naquilo. Ele precisa que todos saibam que ele é bom naquilo. Se ele conseguiu realizar uma coisa, ele precisa falar para todo mundo que ele conseguiu realizar aquela coisa. A segunda ramificação é o mais interessante, é o poder da inferioridade. Vamos pegar o exemplo do homem pobre de novo. Vamos supor que eu fui dar um exemplo ou uma dica para aquele homem pobre
E quando eu dei a dica, quando eu dei o conselho para ele, ele falou: para, você não sabe de nada, você não sabe como eu me sinto, você não sabe como é minha vida. E consequentemente ele traz para ele uma película de proteção, como se fosse um escudo. Ele se blinda das críticas e tem até às vezes o apoio das pessoas ao redor dele. Você concorda que nessa situação, talvez você teria mais cuidado a próxima vez que fosse dar um conselho para essa pessoa? Até porque ela não está aberta a conselhos, não é mesmo? Muitas pessoas, segundo Adler, usam até subconscientemente esse poder da inferioridade. Se colocam como inferior e as pessoas as vê como coitadas, como alguém que precisa ser cuidado. E por conta disso, a pessoa não precisa se superar e atingir os objetivos, abrir seu leque de oportunidades. E aí, qual a sua opinião sobre a inferioridade vista pelo ponto de vista de Adler? Se quiser saber mais, eu te aconselho a ler esse livro aqui, A Coragem de Não Agradar. Não vou me arriscar a falar o nome dos atores, mas vou deixar a capa dele aqui nos comentários, tá bom? Não esquece de curtir esse vídeo, assinar o nosso canal no YouTube e deixar o seu comentário, beleza? Um abraço e até a próxima!